Olá, eu sou a professora Mariana Lopes e serei a sua professora de Biologia na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje, a gente vai observar e compreender um pouco sobre a questão do mundo digital, fortemente, quando a gente fala dos avanços, dentro dos avanços da ciência. Então vamos lá? Bom, para a gente poder iniciar essa aula, eu vou começá-la com uma frase de Terezinha Frois, que diz que a possibilidade de se chegar ao conhecimento como um bem comum. Como assim, Mari? Que seja um bem compreensível, apropriável, depende não apenas da garantia do acesso, mas também e principalmente dos meios e modos através dos quais ela circula, bem como das linguagens e processos de mediação com que se informa e se comunica tal conhecimento. Então não é simplesmente quando a gente fala de mundo digital, a gente pensar só no acesso, mas também a forma como isso é passado, né? E não só a forma também, assim como Terezinha fala, mas também como é que esse processo circula dentro das comunidades. Então é super importante pensar que o mundo digital vai além de apenas um aparelho, mas vai toda a forma de comunicação. É isso que Terezinha ela acaba trazendo para nós. E aí vem uma pergunta, né? Mas que mundo digital então é esse que a gente tanto comenta? Então esse mundo digital, ele envolve várias questões, né? Então envolve questões de linguagem, envolve a questão de comunicação, envolve a questão de aparelho. Então esse mundo digital, ele faz parte de nós, né? Ele está ao nosso redor. Eu já fiz isso uma vez com vocês, mas se você pensar em olhar ao seu redor agora, no local que você estiver, você vai perceber o quanto que a gente tem de tecnologia ao nosso redor, não é verdade? Provavelmente se você tem uma televisão perto de você, ou um aparelho eletroeletrônico, então, ou até um eletrodoméstico, dependendo de onde você está. Então, se você olhar ao seu redor, essa questão de tecnologia, ela está muito grande, perto do nosso dia a dia. Agora, junto com ela, a gente também tem essa questão do mundo digital, né? Então, provavelmente, um celular do seu lado, ou um computador onde você está agora, ou mesmo no celular, faz parte dessa nossa vida diária. Então, que mundo é esse que a gente está falando? E para começar a falar disso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e falar um pouquinho sobre a questão da própria revolução tecnológica. Então, a revolução tecnológica, ela teve vários aspectos, né? E aí, esse gráfico nosso, ele vai trazer alguns aspectos, e aí a separação dele, ele tá em dois momentos. Então, a gente tem uma parte onde ele vai falar de novas funções e análises de organização, e a parte de baixo ele vai estar falando sobre os donos dos dados, né? Os profissionais de suporte, vivência de planejamento e entender um planejamento estratégico. Então, olha só que interessante, quando a gente fala de uma revolução tecnológica, a gente não fala simplesmente de algo, nossa, isso foi extraordinário, aconteceu, foi fantástico, não é só isso, mas é o posterior a isso também, né? Ou seja, quem foi o dono desse dado? Ou então, quais são as novas funções que a partir desse movimento tecnológico a gente vai ter que ter? Quais as novas áreas que a gente vai ter que ter? Então, falar de revolução tecnológica é você abrir, vamos dizer assim, novas visões sobre um fato, ok, pode ser, mas também novas visões sobre coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, essa revolução tecnológica, por isso que ela acaba abrindo para outras vertentes, né? Ou seja, não é só um ponto, mas ela vai trazer várias coisas ao redor dela. Por isso que é tão importante a gente estar ligado a essas inovações, a tudo aquilo que a gente escuta. Dentro disso, tem um autor, o nome dele é Mário Vargas, que ele vai relatar 3 pontos que a gente fala que são pontos primordiais a respeito das grandes dificuldades que a gente tem do avanço da ciência por conta dessa questão do mundo digital. Então, o primeiro que a gente tem diz que, sendo a ciência produto de uma racionalidade humana, jamais poderá alcançar por completo as respostas que buscamos. Ou seja, quando a gente junta mundo digital e ciência, que é a proposta de hoje, a gente começa a perceber que a ciência ela não tem a resposta para tudo. Ou seja, ela é fruto de uma racionalidade humana. É lógico que a gente for parar para pensar, você faz vários testes, pega lá a nossa aula anterior que fala sobre a questão do conhecimento científico, perfeito, mas a gente nunca vai ter o 100%. E aí, quando a gente joga para o mundo digital, a gente começa a perceber que, normalmente, eles vão querer chegar nesse 100%. Olha, é isso que você tem que fazer, é isso que vai acontecer. Então, a proposta não é essa. A segunda que ele traz fala que, por mais que a ciência promova avanços na qualidade física da vida, caberá sempre ao homem
resolver os seus problemas existenciais, ou seja, a ciência dificilmente responderá a questões como quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Então nós temos assim a gente fala que a gente tem várias teorias, mas nada é a garantia. E o terceiro que o Mário ele acaba trazendo diz que para os seres humanos parece ser difícil aceitar que as respostas não são certeiras e plenamente confiáveis. Então eu adoro esse artigo desse autor, porque ele começa a trazer uma reflexão, né, sobre tudo aquilo que o mundo digital ele traz em relação à própria tecnologia, mas também sobre algumas respostas que como seres humanos a gente quer que seja assim, mas que nem sempre isso vai acontecer, ok? Bom, dentro desse contexto a gente não pode deixar de destacar dois grandes exemplos práticos, né? Então, um deles foi justamente a respeito da vacina do Covid-19. Então, para quem, eu sei que vocês já ouviram falar muito sobre isso nesse mundo digital, mas o Covid-19 foi aí um grande grupo, né? Ao todo foram 70 grupos de laboratórios que se empenharam em ter as melhores vacinas dentro de um período tão curto. Então, dentro de um ano, a gente teve aí várias vacinas à disposição justamente para poder trazer uma imunidade para o nosso corpo e a gente conseguir vencer essa batalha que foi a Covid-19. E aí um outro aspecto que a gente tem também é um software que vocês estão vendo aí uma figura na tela de vocês, de inteligência artificial, que justamente auxiliou para desvendar a função das proteínas, né? Então a gente chama, é chamado, né, esse software de rede de inteligência artificial e ele auxilia muito para a gente poder, em 3D, entender as estruturas da proteína. Só para a gente relembrar um pouquinho, a importância de conhecer essas proteínas é porque a gente começa a desvendar mais mistérios também a respeito de síntese de proteína e também a respeito do próprio DNA. Então esse software ajuda muito nesse aspecto de conhecimento. E aí, dentro desse processo de avanços tecnológicos, tem um gráfico que ele vai mostrar pra gente uma taxa do crescimento da população em geral e também os avanços tecnológicos. Então olha só. Esse gráfico ele tem uma porcentagem na lateral, onde você tem todos o aumento populacional ao longo dos anos, e embaixo você vai ter os anos. Vejam que interessante. Esse gráfico, ele mostra que nem sempre o meu aumento populacional vai estar... quanto mais gente eu tenho, melhor são os avanços tecnológicos. Não necessariamente. Então, olha só que interessante. Se a gente pega lá, por exemplo... Vamos pegar um bem atual, a questão do próprio automóvel e de avião. Nós tínhamos uma concentração de pessoas. Não necessariamente eu precisei de ter um pico de aumento da população para que existisse automóvel, avião e assim por diante. Então olha que interessante. Mas a gente também pode ter um segundo olhar sobre esse gráfico, que é quando a gente começa a perceber que nem sempre muitas pessoas tiveram acesso a tais avanços tecnológicos. Então, se a gente vem um pouquinho mais para frente, você percebe que tem lá a internet, questão da robótica, a questão do uso do celular, 4G, que hoje já nem é mais o 4G, né, o top. Então, olha que interessante, não necessariamente esses avanços começaram a vir, porque a população está pedindo. Não, a gente sabe que todo o avanço tecnológico, ele vai acontecer de uma forma muito natural, até porque isso faz parte daquilo que o Mário comentou, desses pontos que eu falei, isso faz parte da humanidade. O homem sempre vai querer buscar coisas novas. Então, só para a gente poder entender o quanto que os avanços eles vão continuar acontecendo independente se eu tenho crescimento ou baixa de população. Ele sempre vai acontecer para uma melhor qualidade. E aí a gente entende que o mundo digital, ele traz essa gama de informação. E cabe a nós sempre observar, né? Aquilo que está correto, aquilo que tem que pesquisar um pouco mais, aquilo que você fala, olha, isso não é tão legal. Então, esses avanços, eles acabam acontecendo e esse mundo digital, ele acaba trazendo tudo isso para nós. E eu fecho essa aula com um outro gráfico que mostra que, com o avanço da tecnologia e desse mundo digital, eu não posso deixar de falar com o avanço da ciência. Então, olha só que interessante. Nós temos aí um infográfico, né, que vai revelar para nós quais são os nossos principais pontos de publicação dentro da ciência. Então, nós temos aí, por exemplo, em primeiro lugar, nós temos educação. Então,
O maior nível de publicação que a gente tem está dentro da educação. Mas se a gente for mais para frente, nós temos lá a área de saúde, fisiologia, parte de pecuária. Então, percebe-se que esses 10 maiores, né, que a gente tem de publicações, o quanto que nós somos ricos em publicação. E aí, quando você fala de riqueza de publicação científica, é riqueza de inovação. Então, para vocês terem uma ideia, para um cientista ele publicar alguma coisa, ele precisa passar por todos aqueles conhecimentos que a gente viu na aula passada, para poder chegar a um processo de publicação de conclusão. A partir dessa publicação é que as coisas começam a acontecer. Quando as grandes empresas multinacionais começam a olhar aquele produto ou aquele processo e falar, meu, isso é bacana, então a gente pode patentear essa ideia, olha, isso é muito legal. Então, a ideia das publicações é extremamente importante. E vejam que interessante, nesse gráfico a gente começa a perceber o quanto que nós somos ricos em publicação, né? Então, no mundo todo, nós estamos lá, ó, 32,2%, dentro de um período de 2015 até mais ou menos agora 2020. Então, olha quantos artigos são publicados, ou seja, o quanto que nós temos riqueza de conhecimento científico no nosso Brasil. Então, eu tiro o chapéu aí para todos os pesquisadores que acabam usando as suas linhas de pesquisa para melhorar a nossa qualidade de vida, não só como seres humanos, mas como seres vivos de forma geral, tanto animal, vegetal e assim por diante, né? Então, nós temos aí uma característica muito grande de publicação, essa é a nossa potência brasileira. E aí eu fecho a nossa aula destacando uma frase de John Dewey, que diz que todos os grandes avanços da ciência nasceram de uma nova audácia da imaginação. E haja imaginação. O povo brasileiro, os cientistas brasileiros são assim mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Na nossa plataforma tem muito material bacana e espero que vocês aproveitem todo esse material. Bons estudos e até a próxima.